Olá, boa noite ou bom dia. Este é um novo vídeo de sobrevivência, ligado à sobrevivência. Eu vou o intitular de Oboe Road, ou seja, traduzindo em português seria a Estrada do Sem-Abrigo. Oboe Road é também um canal de YouTube que é muito interessante para vocês seguirem e tem ganho, se não estou enganado, subscritores, que é feito por um sem-abrigo americano. E nesta temática da sobrevivência nós temos os sobrevivencialistas no geral, depois dentro dos sobrevivencialistas no geral os mais conhecidos são os preppers. Os preppers são aqueles que basicamente armazenam comida, recursos, vários, desde do famoso papel higiênico até detergentes, medicamentos, munição, no geral mais na visão dos Estados Unidos, munição ou armas defensivas, e treinam. E depois são preocupados também com a segurança, mas basicamente são pessoas que a sua noção de sobrevivência é manterem basicamente o nível de vida que têm, devido ao armazenamento de material que têm e que pretendem ou se propõem defender. Então este sem-abrigo, portanto o canal de YouTube dele é Oboe Road, H-O-B-O-R espaço R-O-A-D, e ele tem um vídeo muito interessante, tem vários muito interessantes, e depois ele é do estilo, põe as coisas de uma forma, da forma trágico-poética, mas o vídeo que eu achei muito interessante, dois deles, mas um dos vídeos muito interessantes para sobrevivência e tem o título de 19 lições de um sem-abrigo para um prepper. Numa situação de catástrofe, numa situação mais apocalíptica, quem é que vocês acham que está mais treinado para a sobrevivência? Uma pessoa que está habituada à miséria ou até um prepper que tem muitas coisas acumuladas? As coisas um dia vão acabar, e como o prepper está numa base pré-estabelecida, a não ser que faça um bug-out ou uma fuga para outra, que é sempre para outra base pré-estabelecida, parte de um nível de conforto diferente. Então as 9 lições que um sem-abrigo tem para os preppers. 1. Viaja leve e eficientemente. Isto tem a ver com o peso excessivo que muitos sacos de fuga ou bug-out bags dos preppers têm. Então ele diz, por experiência, 20 libras ou menos mantém-te vivo. Ou seja, 20 libras são cerca de 10 quilos, o teu equipamento com que tu viajas não deve ultrapassar os 10 quilos. Eu acho que 10 quilos já é bem pesado. Portanto, 20 pounds or less keeps you alive. 20 libras ou menos mantém-te vivo, porque diz ele. E ao fim de 10 km com 10 kg às costas. Pois. Ok. Depois diz ele. Um pauzinho que se agarra antes do jantar não é um spork. O que é o spork? Spork é uma mistura entre a palavra spoon, que é colher, e fork, que é garfo. Portanto, normalmente os preppers ou os
sobrevivencialistas ou assim no geral têm o suporte, não é? Ok. E diz ele, mas um pauzito, que tu até trabalhos ou cortes um bocadito, manda valha, ou esmagas ou assim, diz ele, um pote, um pauzinho agarrado antes do jantar, dá para mexer a comida, em último caso para comer, até 2 pauzinhos. Então ele tem certas palavras interessantes e certas coisas interessantes. Ele põe as coisas de uma forma poética e diz ele: o cartão é isolamento, isolamento do frio, isolamento do chão. Fita adesiva ou fita cola é a ressurreição. A sucata é a salvação. Ok? Portanto, depois diz ele, no ponto 2, os preppers procuram utensílios, gear, equipamento. Pá, é uma flashlight, é uma lanterna toda XPTO, é um multitool, é um canivete suíço, é um walkie-talkie, é um rádio, é uma equipamentos, gadgets, gizmos. E diz ele, os sem-abrigo procuram calorias. Ponto 3. Uma coisa muito importante. O acampamento furtivo. O acampamento furtivo, diz ele, consegue-se normalmente, às vezes, quando já se está a sangrar ou já se passou por silvas ou arbustos e assim, é lá no meio que é realmente o acampamento furtivo. Uma tenda baixa, coberta com pauzinhos. Depois, número 4, foraging, ou seja, procurando, recolhendo calorias. Diz ele, a civilização deita muita comida fora. E diz ele, os preppers defumam, ou seja, se for preciso, caçam ou qualquer coisa e vão defumar, ou seja, os preppers defumam carne de veado ou outras carnes, estilo de caça ou assim. Os sem-abrigo apanham ou comem batatas fritas frias. No número 5 ele diz, é muito importante, aqui acho que concordam os dois, é muito importante a procura da água e a sua purificação. E ele diz uma coisa que é quase não calão, gíria, portanto, linguagem própria de sobrevivencialistas, que é a bandana antes do Sawyer. O que é que significa a bandana? A bandana é basicamente um lenço. Isto que eu tenho é um shemag. Bandana é um lenço basicamente pequenino, que serve como um pequenino, quer dizer, terá umas certas dimensões, estilo 50 cm por 50 cm, mais ou menos. E diz ele, o que é que significa a bandana antes do Sawyer? O Sawyer é um filtro, um tipo de filtro que, por exemplo, se atarracha
dá para atarrachar no topo das garrafas de 1,5 litro e diz ele, antes de passar pelo filtro, passo por o pano para filtrar as impurezas maiores. O Sawyer é uma marca de um filtro. Marcas de filtros assim conhecidos, estou a ver a Sawyer, a Life Straw, a Catherine. 3 marcas. Depois, sobre abrigos, o ponto 6, diz ele, uma tenda cor laranja ou com uma cor viva grita, basicamente, anda a prender-me. Portanto, ao mundo exterior. Agora diz ele, uma tarpe, que é uma lona, sobre a tenda, rouba 10 graus ao frio. Ou seja, faz-te ficar mais 10 graus mais quente. Diz ele, cartão, nós temos as encomendas da Amazon, as caixas que vão, por exemplo, para os nossos ecopontos, as caixas de papelão que vão para os ecopontos aqui, direi eu, em Portugal, na parte do cartão. Depois, 7, ter conhecimento de primeiros socorros e ter cremes antibióticos ou que deem cabo, desbacteriológicos, não será uma palavra, mas ter cremes que se ponham logo na ferida, no primeiro corte, para impedir a infecção. É mais importante impedir a infecção, porque depois precisam-se os antibióticos é mais importante conseguir prevenir a infecção do que depois, estando já com ela, tratá-las e ter muito cuidado a vigiar-se. Depois ele fala sobre o 8 e no ponto 8 ele fala sobre uma coisa que é a adaptabilidade e vai buscar uma máxima dos conflitos militares, que é nenhum plano sobrevive ao primeiro contacto com um inimigo. Ou seja, muitos dos planos de fuga e de bagout ou de baguine, bagout é sair, fugir, baguine, muitos dos planos de baguine, por exemplo, baguine é ficar dentro de casa durante um período de tempo, com as suas coisas, com uma disciplina de luz, de som, etc. Diz ele, nenhum plano sobrevive ao primeiro contacto com o inimigo, ou seja, há que haver uma capacidade de adaptação, de improvisação, não é? E diz ele, os sem-abrigo, se tiverem que lutar, lutam para fugir, não lutam para ganhar. É uma diferença para os preppers. Os preppers lutam estilo para ganhar, para defender uma casa, um local, etc. Os sem-abrigo lutam para fugir. E diz ele, fala ele por exemplo, numa chave de parafusos como defesa, e diz ele, a rua, ou quem anda ou vive na rua, diz ele, e é muito importante, a rua não recompensa guerreiros. Depois diz ele, usar ferramentas que muitas vezes a civilização deita fora. Nós somos uma sociedade que desperdiça, e o lixo, diz ele, o lixo acabam por ser, muito do lixo acabam por ser ferramentas. Este é o ponto 8. Depois, no ponto 9, ele diz, os preppers veem a camuflagem como moda, a nível daquilo que se usa. Os sem-abrigo, para os sem-abrigo, a camuflagem é aquilo que não se desfaz ou se rompe. E ele relembra, a roupa é o teu primeiro abrigo. Depois, no número num dos números seguintes, ele diz que é muito importante a resiliência mental, a capacidade mental de aguentar situações adversas.
no ponto seguinte, que eu apontei como sendo ponto 13, mas penso que não é, será um ponto antes, portanto será o ponto 11 talvez. Ele diz: veste de maneira natural, imita os locais, mesmo naquilo que é estilo o seu calão, ou o seu. Aqui nem é o calão, o seu. Peço desculpa, está-me a falhar a palavra porque eu estou a ler em inglês. A sua pronúncia, como é que se diz? Sim, a sua pronúncia basicamente, mas tem um nome, essa palavra tem um nome específico. Depois daqui a um bocadito lembrar-me-ei, portanto. Mas no que diz o calão significa, é a pronúncia, a palavra que eu queria dizer é chamada pronúncia do norte. Nós ouvimos uma pessoa de Porto, não é, falar no estado ali perto do estado de Dragão, ali junto à circunvalação e o estado de Dragão, ok, imitar a pronúncia. Depois, diz ele, a gestão do tempo, o que é que para ele, como é que um sem-abrigo que vive numa tenda gera o tempo? Para ele, a tenda, por exemplo, tem que ser montada antes do pôr do sol e quando cai a noite a pessoa já deve estar na tenda. Isto vai um bocado contra aquilo que eu próprio já testei, que é se tu fizeres uma viagem estilo de fuga, as melhores horas são a parte da noite mais profunda para viajar. Diz ele, cada luz que tu uses é uma espécie de um inimigo, porque se pode tornar visível até certo ponto, porque tu precisas de luz, como depois eu vou mostrar. Depois fala, não, mostrar, ou seja, falar. Depois fala atenção aos comportamentos dos animais, atenção aos cães, etc. Uma vara serve para os afastar. Depois fala no ponto seguinte, que é ter uma comunicação eficaz mesmo com as outras pessoas, ou seja, isto implicará, se for preciso pedir qualquer coisa, pedir eficazmente, comunicar de uma forma eficaz. Eficaz pode ser não agressivo ou pode ser mais assertivo, etc. Depois diz ele, o ter a noção é que é aquilo que se chama situational awareness, que é ter a noção daquilo que nos rodeia. Aqui, que sinais me rodeiam? Há pistas de que, por exemplo, um sítio onde eu esteja a acampar ou por onde eu vá tenha criminosos por lá, há muitos grafites ou pinturas na parede, há indicações de estilo de nomes que serão pessoas que poderão vender droga, há seringas no chão, que tipo de lixo há no chão, isto estou a dizer eu, etc. E estar preparado para desmontar o sítio ou sair de um sítio rapidamente. Pois, a seguir diz ele, enquanto os preppers sonham com a defesa ali, este é o meu ponto, a minha linha vermelha e eu daqui não saio, etc. E defendo e tenho armas, etc. Portanto, o standing their ground é manter a sua posição, ficar na deles. Diz ele, os sem-abrigo respeitam as leis locais. Depois, no ponto seguinte, ele disse uma coisa que é interessante, que é every night a bug out, todas as noites uma fuga. Aqui reparem como ele, quando se refere ao movimento, ao mudar de um lado para o outro, se refere à noite. No entanto, diz ele, quando está num sítio, ele, ao cair da noite, está na tenda.
Depois ele, diz ele, como os sem-abrigo são paranoicos, e diz ele: ponham um estilo num saco de plástico o equipamento que não, que teria que ficar na tenda, não é? Depois diz ele também, e isto aqui pode ser importante, que é marca as garrafas, ou seja, faz uma marca, por exemplo, nas garrafas que tu estás a usar, se apanhares, por exemplo, garrafas de 1,5 litro num ecoponto ou qualquer coisa, marca a rolha. Portanto, marca a rolha em relação à garrafa. Põe uma marcazita que só tu conheces na rolha, põe outra marca na garrafa para ver se a garrafa foi aberta ou não, porque diz ele, não há, pode haver pessoal que ponha remédio nos gatos na bebida, ou pode, inclusivamente, eu pensei nisto, ou pode até, numa linguagem que usa um bocado de calão, ou pode até mijar lá dentro, basicamente. 5. Depois fala ele em controla as porções. Controlar as porções é claro que não é possível ao sem-abrigo, porque o sem-abrigo há de comprar entre uma lata, por exemplo, de 120 gramas de feijão e uma lata de 500 gramas de feijão, o sem-abrigo vai controlar a porção a princípio para as 120 gramas. Porquê? Porque é uma coisa que é consumível e que se deita logo fora. E diz ele, a comida que se usa deve vir em pequenos pacotinhos para não atrair os ratos e assim. Depois diz ele, o fecho da tenda, a proteção da chuva da tenda deve estar tanto a proteção da entrada da tenda deve estar fechada, como a janela da tenda, se ela tiver, estilo nem que seja aquilo que se chama o tecido de mesh, que é o tecido de mesh, que é aquele tecido, uma espécie de uma redinha fininha, deve estar fechado para inclusivamente não dar a entender se há pessoas lá dentro. Depois diz ele, atenção ao som das vozes, quando soubem vozes, ver logo quem se está, ou que tipo de vozes são que se está a aproximar, porque o vento transporta o som. São dados importantes e muito importantes. E depois ele fala no exemplo de uma mulher sem abrigo, portanto, e diz ele o que é que contém a mochila dela, o saco dela, ou vamos chamar mochila, seja um saco a tiracolo, seja a mochila em si. Diz ele, tem uma garrafa, que é um cantil, tem a nível de coisas para comer as chamadas granola bars, são barras de cereais basicamente, os snacks pode ser um chocolate, sei lá, um Twix, são mais isso, pode ser o chamado trail mix. Desculpa, o trail mix é, por exemplo, uma mistura entre, podem ser barras de cereais, basicamente o trail mix é as barras de cereais sem a ligação açucarada entre elas, não é? Será, por exemplo, podem ser bocadinhos de chocolate com bocadinhos de amendoim, bocadinhos de nozes, bocadinhos de fruta cristalizada, esse estilo de coisas. Portanto, então, isto não sei se é de alguém, de uma mulher que ele conhece que é sem abrigo, portanto, e ele já vai nos 13.000 subscritores. Se as coisas continuarem assim, possivelmente deixará de ser sem abrigo, não sei. Portanto, o cantil, a garrafa do cantil, as barras de cereais, de proteínas, de amendoins, etc. Depois, sobre a higiene, diz ele, os desinfetantes, ele também fala muito na parte dele de verificar as coisas e
na higiene pessoal, portanto, a medicação que se toma, portanto, referindo-se a aquilo que são portanto, aquilo que se usa na casa de banho e que vai desde o pente, para se tratar, desde o pente para a mulher, desde o pente a alguns utensílios para a aparência, não é? Incluindo, e lá fala ele, no corta-unhas, e a nível de defesa, diz ele, o pepper spray e no caso dessa, que será uma mulher que ele conhece, o spray de pimenta e uma corrente de metálica, basicamente. Depois diz ele, sobre a luz, diz ele, uma lanterna pequenina de LED de bolso, uma maior para estar no saco e um frontal de cabeça que tenha uma luz vermelha. E ele diz na sua prosa tradicional que é a luz significa light equals information, information equals survival. Portanto, a luz é equivalente à informação, a informação é equivalente à sobrevivência. Depois um telefone e um powerbank, um telefone ou um powerbank para carregar, não é? Os documentos, um bloco de notas, depois ele põe aqui, e pastilhas para o hálito. Depois diz ele, o equipamento a nível das estações do ano. Diz ele, o inverno significa o beanie, que é portanto, o gorro, um buff. O buff eu hei de vos mostrar, o buff é, dê-me só um bocadinho que eu tenho ali só um bocadinho. Só um bocadinho. Isto é um buff. O que é um buff? Um buff é basicamente um pano que é um tecido com uma bandana que dá para nós pormos, por exemplo, no nosso pescoço, dá para nós cobrirmos o nariz e tem aqui várias formas de usar. Depois, se nós quisermos, podemos puxar uma parte e ele transforma-se num gorro. Basicamente pode ser podemos o pôr como uma fita na cabeça. Ele é basicamente uma espécie de uma gola. Ele é basicamente uma espécie de uma gola que nós depois podemos usá-la como gola para proteger ou para subir sobre o nariz, por exemplo, se formos andar de bicicleta, etc. Depois podemos, portanto, serve-nos também de máscara, pode servir, por exemplo, como se vê, para até amarrar o cabelo, para sinalização, para depois puxar a outra parte, fazer uma espécie de um gorrito. Ok, portanto, o inverno significa o boné, o buff e a manta de emergência, portanto, aquelas que são normalmente podem ser prateadas dos dois lados ou douradas de um lado, prateadas do outro. E uma faca de pescoço. Já teve, basicamente é uma faca em que nós puxamos tem um coldre e nós puxamos e a faca anda sempre pendurada ao pescoço como um colar. É uma faca, normalmente, por exemplo, existe a Morey Eldridge, que tem uma lâmina de comprimentos diferentes e nós puxamos assim, portanto, para baixo. E depois ele fala nos lenços. E isto é o conteúdo, basicamente, o conteúdo simples de
de uma mochila de um sem-abrigo. Depois as outras coisas são os tais tesouros que se vão encontrando. E eu pus-me a mim menos, ou daria estilo um desafio, que é, por exemplo, imaginemos a noite de ontem ou de anteontem com temporal. Nós na cidade, procurar uma arcada para nos abrigarmos, onde é que nós conseguiríamos, se nós quiséssemos dormir, que sítio é que escolheríamos, iríamos ao ecoponto buscar cartão, mas que tinha que ser antes da chuva vir, não é? Reconhecer os sinais atmosféricos, teria que ser antes da chuva vir, senão o cartão molhado é mais complicado e agora arrimou. E esta visão, este canal que ele tem é muito, muito interessante, e eu juntaria também a capacidade de, às vezes, pedir e saber onde estão os recursos. A que horas, por exemplo, um hipermercado ou um restaurante deita as suas sobras fora. Por exemplo, é importante. Onde é que eu consigo, e não é assim tão fácil como isso, onde é que eu consigo, por exemplo, água potável por exemplo, durante a noite ou numa cidade? Para nós para nós pode ser fácil porque temos dinheiro para comprar uma garrafa de água, graças a Deus, mas e se não tivermos? E se tivermos e se avançarmos para aquilo que é uma coisa que se espera, até por causa da atividade solar, e há um grande buraco, basicamente, buraco é uma forma de pôr as coisas no Sol, que pode levar a uma injeção de massa coronal que nos leve para um apagão, não é? Que é como aconteceu com o efeito Carrington, em que basicamente a eletrónica é exterminada, no fundo. São problemas sérios. E, portanto, Overroad, o canal, vale a pena seguir. Tudo de bom, e com isto, ideias bastante importantes para a sobrevivência. E o treino, por exemplo, então o que eu ia sugerir é, por exemplo, num dia como ontem, sair com... porque pode simular uma situação de catástrofe, sair com o que se tem no bolso. É claro que o que se tem no bolso, chamado EDC, para pessoas mais preparadas, existe uma tesoura, por exemplo, um canivete suíço, tem tesoura, tem saca-rolhas, tem serrinha, uma lanternazinha pequenina, por exemplo, às vezes usar um papel num contacto para a pilha para não se ligar acidentalmente é uma hipótese, um assobio, tenho uma belinha, um bocadito de papel higiênico, porque serve pode servir desde assoar o nariz até acender fogo com uma pederneira, um isqueiro, e no bolso de trás estilo uma manta de emergência. Só sair com isso e conseguir uma garrafa, depois conseguir aceder à água, conseguir aceder à água, mas depois vinha a questão: há fontes de água potável na cidade? Não tantas como isso, ou basicamente nenhuma. Pedir, falar, pedir, dê-me para beber, e aqui há muito também na parte da miséria. As pessoas com a miséria aprendem a humildade, no fundo. E é isso. Overroad, um bom canal, tudo bom.